Olá, você que acompanha a gente aqui no Armarinho Podcast. Hoje a gente vai falar de ciência e vai falar também de política. Mas antes de apresentar o nosso entrevistado, aquele nosso recadinho de toda semana. Segue a gente nas redes sociais, @armarinhopdc, e não deixe de assinar as notificações aqui no YouTube para você não perder nenhum conteúdo inédito. Roda a vinheta. Voltamos agora em definitivo. A Rita já deu aqui um pequeno spoiler que a gente vai falar sobre ciência, mas ciência, educação, política, assunto que ela ama. Vocês viram, né? Não é à toa que esse convidado está aqui também. E a gente tem muito prazer, uma agenda lotadíssima nessa segunda-feira, mas ele conseguiu chegar aqui no Armarinho. Então, nós estamos com o professor, cientista, professor titular da USP, presidente da SBPC, cientista também e ex-ministro da Educação, professor Renato Janine Ribeiro. Professor, uma honra ter o senhor aqui no Armarinho. Um prazer e uma honra estar com vocês duas também, viu? Prazer é todo nosso. E a gente, eu não sei nem por onde começar, se é por política ou se a gente começa por ciência, ou por ciência política, né? Mas vamos começar, vamos falar um pouquinho da SBPC. A gente está num momento de retomada, pode-se falar assim, da ciência no Brasil, da valorização da ciência depois de um período aí meio soturno. Olha, a SBPC nunca parou de atuar. Quem parou foi o governo passado. O governo passado parou e é curioso, porque ele não só parou, como ele foi contra várias pautas que para nós são justamente as nossas pautas mais queridas. A ciência, sim, a educação, a cultura, a saúde, o meio ambiente. Eu acho que eu falei 5. Tudo isso daí, para nós, se conjuga, tudo está articulado, e o governo passado conseguiu ser contra todas. Isso é uma coisa inacreditável. Um governo que é contra a ciência, um governo que é contra a saúde, um governo que diz que não promove a vacina, procura fazer que as pessoas se contagiem, fez uma campanha em favor da Covid, não contra a Covid, mas uma campanha em favor da Covid, com toda aquela propaganda negacionista, etc. Então, para nós, era uma coisa espantosa. A sociedade brasileira eleger um governo a esse ponto insano, que a gente ainda hoje não sabe em que medida eles eram maus, em que medida eles eram loucos. Quer dizer, qual das duas coisas prevalece ou qual o mix das duas coisas que está nisso. Tem uma expressão na psicanálise que é de perverso. O perverso tem o lado da maldade e tem o lado da insanidade. A gente fica pensando se não era isso. Porque, veja, Bolsonaro nunca foi uma pessoa que tivesse empatia, compaixão pelos outros. Sempre defendeu uma pauta da agressividade e da violência. Chegou a dizer que a ditadura militar deveria ter assassinado 30 mil pessoas. O governo que ele fez. Nós tivemos 700 e poucos mil mortos da Covid. A média mundial foi uma pessoa morta para cada 1.100 pessoas. Meu pai, 200... inclusive, foi uma vítima da que Covid. lamentável, Preciso sinto fazer o muito. registro. É. Agora, veja, com 200 milhões, a gente deveria ter tido 180 mil na média mundial. Tivemos 700, então mais de meio milhão. Bolsonaro lamentava não terem matado 30 mil e ele deixou, ou estimulou, incentivou, ou não mostrou o empenho em evitar, pelo menos, as 500 mil mortes. Então, é uma coisa muito assustadora. Mas então, ciência voltou, foi a bandeira que o governo Lula colocou no Palácio do Planalto quando nos recebeu. Está fazendo um ano, dia 12 de julho do ano passado. Agora, a SBPC nunca parou, a comunidade científica nunca parou. O que parou foi o apoio governamental a essas pautas, como o apoio governamental à saúde, vacinação, à educação, melhorar o ensino básico, de alguma forma enfrentar a pandemia, porque, veja, quando o ensino se tornou online, emergencial online, não era nem educação à distância, era uma coisa improvisada. O governo passado não se preocupou em capacitar os professores, porque não é todo mundo que saca que vai colocar o celular aqui na frente e vai passar. Tem gente que sacode o celular quando está falando, tem gente que não foca em si próprio. Tudo isso parece básico, mas nem sempre é básico. E pior do que tudo, uma coisa que desde o começo, como ex-ministro da Educação, eu apelei, e até um ex-colaborador meu no MEC transformou em projeto de lei, que era usar os recursos do Fundo de Universalização das Telecomunicações para melhorar a banda larga nas periferias,
para dar equipamento, tablet, laptop, Com acesso à smartphone para as internet. crianças Aqui na pobres. Amazônia isso foi extremamente grave também, porque as crianças tiveram, jovens e crianças precisaram ter, aulas online e ainda assim nem tinham muitas vezes o equipamento e principalmente esse acesso. Foi bem prejudicial. Agora, talvez você não tenha noção da pobreza que é na periferia mesmo de uma grande cidade como São Paulo. Também é muito ruim, nós não estamos Sim. competindo aqui. Mas só quero dizer, o problema foi no Brasil todo e houve um descaso. Então, isso do que voltou, etc., voltou tendo uma preocupação do governo, que a gente está Professor, criticando, porque a gente gostaria que fosse é mais. isso que eu ia lhe perguntar. Que sinais a gente pode, indicar, pode verificar de que houve realmente essa retomada na ciência? E eu queria já que o senhor emendasse falando um pouco sobre a greve nas universidades. Uhum. As universidades acabaram de sair de uma greve com nada de vitórias, digamos assim, conquistas. Olha, o que voltou, assim, em termos de investimento, vamos começar por aí. O governo passado, vamos colocar o seguinte: você tem um orçamento de mais ou menos 10 bilhões de reais no Ministério da Ciência. O Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele tem em torno disso. Então, são dois dinheiros. Um dinheiro vai para a manutenção do Ministério e para os programas que ele faz. O outro dinheiro, mais ou menos equivalente, vai para demandas que as pessoas façam, grupos de pesquisa façam, para financiamentos, inclusive grandes financiamentos. Construção de um laboratório, um acelerador de partículas, são coisas, às vezes, de bilhões de reais. Bom, pois bem, o governo passado misturou as duas coisas, fez um angu de caroço. Então, o que acontecia? O dinheiro do fundo era utilizado para cobrir os buracos do Ministério. Então, a gente perdeu muito desse dinheiro, né? E aí o que Do aconteceu? custeio, o que poderia ser investimento acabou indo para custeio. Não Nessa necessariamente. rubrica? Ia, por exemplo, o dinheiro do fundo ia para cobrir necessidade do CNPq. O CNPq fazia um edital, em vez dele ter dinheiro no orçamento dele, que é o que devia ser, ele pegava do fundo. Ou então o governo queria fazer um determinado projeto, fazia uma encomenda ao fundo. O fundo tem um colegiado que decide, mas o colegiado tem maioria dos representantes do governo naquela época e hoje também, que é outro problema. Então, aí o que aconteceu com isso? O governo Lula 3 foi recomposto. 10 bilhões no fundo, 10 bilhões no ministério, e esse ano até está um pouco maior, está 12 bilhões no fundo. Está sendo uma administração ótima pelo ex-ministro Celso Pancera. Então, isso tudo é muito positivo. Agora, problemas. A gente tem reclamado da falta de diálogo, da falta de discussão. Por exemplo, o próprio fundo, ele tem um conselho. Esse conselho se reúne com reuniões de 3, 4 horas de duração. Nós somos contra uma reunião desse tempo. Uma reunião de 3, 4 horas é você receber tudo pronto para homologar. Nós não queremos ser homologadores. Nós queremos discutir quais são as políticas prioritárias, como fazemos isso, etc. E nós temos Então, o sentido. ideal seriam seminários, workshops, alguma Não, coisa assim? não é nem isso. É simplesmente você ter uma reunião do dia todo em que a elaboração da pauta não venha de cima para baixo, mas seja discutida, porque o pessoal nosso que vai para esses comitês é gente muito qualificada. É gente que já tem muito tempo de pesquisa, bons pesquisadores, e fora isso, já participaram muito da política científica. Então, todas as pessoas, não faz sentido, elas vão lá só para homologar o que já foi decidido pelo Poder Executivo. Não é esse o sentido do Ministério da Ciência. Hoje mesmo eu coloquei isso para a ministra da Ciência, na palestra dela na SBPC, mas não tivemos um compromisso de abrir mais a discussão com a comunidade. Essa falta de diálogo, o senhor acredita que se refletiu também na condução da greve? Aí é outro ministério, da educação. Mas aparentemente sim, porque o que tem? Eu vou deixando claro, eu fui ministro da Educação num período muito difícil. 2015, começo do segundo mandato da Dilma, ou seja, a Dilma ganha as eleições, dizem que foi por uma pequena margem, não foi, foram milhões de votos de diferença. E essa diferença dá vitória para uma pessoa na França, Estados Unidos, qualquer lugar, por que não no Brasil? Então a Dilma foi reeleita, mas em seguida ela mudou a política econômica. Mudar a política econômica, que é o que os jornalões falam, quer dizer, na prática, mudar a política social. Então, o pessoal que tinha, durante 10, 12 anos, desfrutado das políticas sociais do PT,
esperava que elas fossem continuar. Dilma não fez uma boa comunicação, ela não era uma pessoa boa comunicadora, todo mundo sabe, ela não tem paciência de se comunicar. E aí o que aconteceu? Aconteceu que, ah, num instante, a popularidade dela murchou. Reduziu muito na questão de meses, entre o segundo turno, em outubro de 2014, e o começo de 2015. E eu fui chamado para ser ministro logo depois de um estresse entre o Cid Gomes, que acho que percebeu que a coisa estava ruim e deu um jeito de sair bem, saiu bem com uma briga com o Eduardo Cunha, que eu só ilustra a biografia Lembramos. dele. Não, fabuloso, né? Fabuloso. Mas aí eu assumi, não sendo político nem nada, tive que fazer um aprendizado muito rápido da coisa, e logo começa uma greve das universidades federais que durou 4 meses. Nem o governo soube comunicar às pessoas, algo do gênero: galera, nós sabemos que está difícil, etc e tal, mas a crise é maior do que a gente imaginava, nós vamos ter que fazer um freio de arrumação. Eu peço a vocês que durante 10 anos tiveram políticas de expansão, de aumento salarial real, criação de universidades novas, de vagas e tudo, eu peço a vocês um pouco de paciência. Em 1 ano ou 2 a gente resolve. Eu preciso fazer um Ninguém falou parêntese isso, ninguém disse isso. para falar sobre o protagonismo de Belém nessa treta aí do Foi Ministério. aqui que deu. Foi aqui Com que o ele Cid, deu. né? O Cid, o então ministro da Educação, para nosso internauta, falando telespectador, como se estivesse na TV, vícios de TV. Mas, enfim, o então ministro falou que o MDB era um partido de pessoas não muito, digamos, Achacadores, acho, uma coisa assim. achacadores, não eram muito Ele foi probas. até bem gentil E aí no aqui ele adjetivo. falou isso e gravaram e mandaram para Brasília, e aí, em razão disso, ele foi convocado para se explicar no Congresso, e aí ele chutou o balde. radicalizou. Agora, esses alunos que eram, não sei, de algum partido bem de extrema esquerda, eu não sei se eles eram patifes ou idiotas, porque eles colocaram-se do lado do Eduardo Cunha. Eles deram munição ao Eduardo Cunha contra o Cid. Então, ou eles eram de má fé, ou eram simplesmente idiotas e não perceberam que, dessa maneira, eles colocavam em risco uma pessoa que objetivamente estava do lado deles. Mas, enfim, isso ninguém saberá. Fica para a história. Agora, o que aconteceu na sequência? Eu assumo o ministério, 1 mês ou 2 depois começa uma greve que durou todo o tempo que eu fiquei no ministério. 4 meses de greve contra o governo Dilma. Por quê? Porque a Dilma não tinha feito essa comunicação que eu dizia que deveria ter sido feita. Mas eu ficava pasmo, porque eu recebia pessoas no ministério. A minha impressão é que ninguém lia jornal. Nem reitor, nem professor, nem servidor, ninguém lia jornal. Porque os jornais estavam cheios de notícias de desemprego, tinha gente perdendo emprego, tinha empresa fechando, e eles achavam que o Brasil estava de vento em popa. Alheios um pouco, professor, do que estava Alheios à acontecendo, realidade. e já, de alguma forma, minando o próprio governo da Isso, então claro que presidente. minava. O governo Dilma ruiu, em parte por causa de uma oposição muito forte da direita, que rapidamente ganhou liderança, mas também porque ele perdeu o apoio da esquerda. Ou seja, a base social do PT, no momento que não teve dinheiro, caiu fora. Tem 2 maneiras de considerar isso. Uma maneira é, eles não tinham consciência política. Eles não sabem, esse pessoal que perdeu o apoio, eles só apoiavam o governo enquanto estavam satisfeitos com o que o governo fazia, mas não eram capazes de ver em longo prazo. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é dizer que o governo abriu mão da pauta social, mas Dilma jamais abriu mão. O que máximo que acontecia era, nós vamos ter que passar por essa crise. Veja, passaram-se 10 anos, estagnamos. Nesses 10 anos não avançamos. O que aconteceu, porém? A greve durou 4 meses, aí em seguida houve todo o processo do impeachment. No processo do impeachment, não houve greve contra o impeachment, não houve greve contra o afastamento da Dilma. Quer dizer, a base não apoiou o governo do PT, a base mudou de lado. E eu tenho a impressão que isso tem a ver com o fato de que os governos do PT, mesmo do Lula, não fizeram uma campanha em termos éticos. O PT sempre foi um partido que falava em ética, contra a corrupção e contra a desigualdade social, contra a miséria. Os 2 pontos, contra a miséria e contra a corrupção. No governo, o PT começou a falar muito do conforto das pessoas.
é chamada inclusão social pelo consumo. Lula fazia um comício e falava, Dona Maria agora está comendo 3 vezes por dia, está Tem comendo uma carne, geladeira. então tem geladeira, tudo mais. Então, tudo isso daí apelou ao conforto, que é um tema que atrai. Mas o conforto não tem o futuro. Quer dizer, no momento que você para de ter conforto, você para de ser grata. Se tivesse havido uma campanha que enfatizasse o tema ético, talvez fosse diferente. Inclusão cidadã, né? Cidadania das Dizendo, pessoas. por exemplo, que a maior ofensa ética que temos no Brasil é a miséria. É ter gente passando fome. Aí o que acontece? A direita pegou o seu tema clássico. O tema clássico da direita é corrupção, é acusar outro de ladrão. Um tema muito forte, que pega muito bem e muito demagógico. A direita fez esse tema e aí chega a coisa louca. 2006, o candidato de oposição ao Lula, justamente o atual vice-presidente Alckmin, faz uma campanha que ele se apresenta como ético e o PT como antiético. Nunca tinha acontecido isso antes. Antes disso, as pessoas até achavam que o PT era um partido tão ético que jamais conseguiria governar. E o Lula Vocês conseguiu. viram que a gente já migrou da ciência, a gente já está no campo, porque às vezes é difícil, inclusive, fazer essa distinção, né? Vamos falar só de ciência ou vamos falar só de política, porque, na verdade, tem aí, né, as margens Tudo, estão se tudo. encontrando, professor. E o senhor, eu acho que é a representação clássica disso, né? De estar na ciência, mas de trazer todos esses assuntos, inclusive para o debate público. Eu quero fazer uma Falávamos há última pouco. pergunta sobre a greve. Assim, eu Porque- quero chegar na greve. E eu quero só pontuar o seguinte: nas redes sociais a gente vê pessoas da própria universidade, das universidades, né, que não é todo um homogêneo, criticando que no governo Bolsonaro, por exemplo, não teve greve. Não teve greve, nem no Por- Temer. Por que que não? Por que que os professores não grevam em governos de centro-direita ou de extrema-direita e justamente no governo de esquerda ou de centro-esquerda, quando teria uma interlocução melhor, eles grevam? Tem 2 explicações. A explicação dos que fazem a greve é: esse governo é mais receptivo às nossas demandas. Ou seja, nós fazemos greve quando podemos ganhar. Quando não podemos ganhar, não temos. A explicação é: os caras não tiveram coragem de enfrentar nem Bolsonaro, nem Temer. Até Como porque não- se grevassem no governo Bolsonaro, ele ia dizer que bom, vamos fechar tudo, tá ótimo. Porque a Talvez. universidade E é bom lembrar Isso era uma coisa: risco, né? logo após o afastamento da Dilma, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a obrigação do gestor dá falta para o grevista. Veja, não era uma obrigação. Então, o Bolsonaro, o Temer e depois o Bolsonaro tinham esse armamento para descontar salário. E o pessoal não queria ter greve, porque tem essa fama de que greve no setor público são férias autoconcedidas. Então, e as greves do setor público às vezes são muito longas. O próprio Lula sempre lembra que quando eles faziam greve nas fábricas do ABC, eles perdiam os dias de salário, que é o que acontece no mundo todo. Você pode depois negociar uma reposição das horas de trabalho, um pagamento do que deixou de ser feito, mas no Brasil ficou uma certa ideia de que não, você não vai ter reposição, não vai ter nada disso. 3, 4 meses de É, greve recebendo, né? a custo baixo para o grevista do ponto de vista do salário no bolso. Então, tudo isso para dizer o seguinte: eu entendo que eu não sou fã da greve nas universidades porque eu vivi do outro lado dessa coisa. Quer dizer, pessoal que não tinha conhecimento da realidade fazia greve e que é um pessoal que não fez greve contra o Bolsonaro e contra o Temer, o que eu acho muito complicado. Porém, as causas que levaram à greve são muito respeitáveis. Quer dizer, há uma queda do salário, há um desnivelamento de investimentos na universidade. Isso não é culpa do atual governo, é uma coisa que vem do governo Dilma no final, quando chegou a crise mundial ao Brasil, 6 anos depois da crise nos Estados Unidos, 2008, chega aqui no fim de 2014. E aí, só se agrava com os 2 presidentes que sucederam a Dilma antes do Eu Lula acho que voltar. agora, vou pegar então carona sobre a greve. Eu vi, sou amiga de diversos professores da Universidade Federal do Pará, e sempre tem, eu acho que uma comparação que é inevitável, quando você vê outras carreiras sendo, Polícia Rodoviária Federal. né, em que você vê outras carreiras que também estavam com salários baixos, mas de repente eles conseguem aumentos que são extremamente consideráveis e Uhum. outros investimentos e outras vantagens também. E o professor,
esse professor, um professor doutor hoje no Brasil, tem professores ganhando 12, 14 mil reais. Então, são valores, salários realmente que a gente vai dizer é preciso grevar, é preciso conseguir algo. Tem alguns concursos eu vi oferecendo 9 mil bruto. Então, Então, quando você e faz isso o acaba que líquido... prejudica, professor, quando a gente pensa como é que você vai investir, por exemplo, Mas aí acreditar está a na questão, ciência. Adelaide. Está a questão, quer dizer, foi muito tolo do governo dar um aumento para a Polícia Rodoviária Federal, depois de funcionários dela terem matado uma pessoa asfixiada, depois de unidades dela terem tentado fazer a fraude eleitoral no dia do segundo turno, em 2022, eles recebem aumento. E o pessoal que, esse tempo todo, fez algum tipo de resistência, se sente, então, punido. Quer dizer, como se fossem premiados os golpistas e punidos os que lutaram. Então, é óbvio que foi mal politicamente. Quer dizer, você perguntou se tinha havido um erro, se houve um erro do Ministério da Educação na condução da greve. Eu acho que houve sim. Houve, quer dizer, deveria ter dialogado mais, deveria ter exposto claramente as coisas e, antes de mais nada, o governo não deveria ter dado esses aumentos tão poupuros às carreiras da repressão. Porque fica o quê? Quem reprime, ganha. Quem promove o conhecimento, forma pessoas, educa, perde. Então, pegou muito mal. E há esse tipo de coisa, quer dizer, eu não estou sentindo, por parte do governo federal, a dinâmica que eu vi nos governos Lula, mesmo no governo Dilma. O governo Dilma a gente sabe que é muito criticado, muita gente contesta, eu tenho muito respeito, muita admiração pela Dilma. A Dilma é uma pessoa muito inteligente, ela tem uma noção muito forte de você ter que fortalecer a economia. Eu acho que por isso que o Lula escolheu para a sucessora, porque ele percebeu que toda a equipe dirigente do PT, poucos teriam o, entre aspas, pragmatismo da Dilma. Só que ela não tinha apetite político. Apetite político não é uma coisa fácil. Não é você. Você tem que gostar muito de conversar com as pessoas em geral. Você tem que estar disposta a conversar sobre assuntos que aparentemente não tem nada a ver. Você tem que ter prazer nisso, primeira coisa. Tem que ter prazer em falar. Eu tenho um amigo que é psicanalista, ele diz que ele gosta das pessoas, ele gosta de ouvir pessoas e conhecer gente. Você não pode fazer política se você não Quando as gostar pessoas são o Eduardo Cunha. Muito que é? E quando a pessoa que está do outro lado, com quem você tem que conversar, é um Eduardo Cunha, aí complica mais ainda, Professor, né? quando o senhor fala isso, o senhor está falando da importância, obviamente, do diálogo. E o senhor é um defensor. Mas até que ponto vale insistir nesse diálogo? Eu sou Né? defensor, mas não tenho mais muita paciência, viu, Adelaide? Porque depois de tudo que eu. Olha, quando eu vejo uma pessoa dizendo barbaridade, eu não tenho a menor vontade de conversar com a pessoa, mas é porque a gente chegou a um ponto. Você tem pessoas que, se você falar, olha, cara, a Terra não é plana, é redonda, ele fala, mas é a minha opinião. Como que é a sua opinião? Uma questão sobre fatos. Você não pode ter opinião sobre fatos. O fato é ou não é. Então, eu perdi um pouco. Mas desculpe, Adelaide. Não, mas é isso. E aí, se a gente levar para o campo político, por mais que a gente perca a paciência diversas vezes, eu imagino que, né, os presidentes, governadores, enfim, eles perdem essa paciência, mas é preciso construir essa ponte. E aí a gente tem agora um Congresso Nacional, e a Rita citou aqui o Eduardo Cunha, mas a gente tem outros novos representantes, né, que são extremamente radicais, que o diálogo é feito mais como barganha, então a pressão do governo. Como avançar no governo Lula 3, por exemplo, no atual Congresso que a gente tem, nessa realidade que está posta, depois de um ataque, e aí vamos ouvir a sua opinião também sobre isso, da democracia brasileira há um pouco mais de um ano. Como é que o senhor percebe que é necessário manter esse diálogo, mas como dialogar, inclusive com vários desses negacionistas que hoje são deputados federais, são senadores? Com esses, eu sinceramente não sei. Agora, o Lula sempre teve uma conversa muito boa com os chamados políticos tradicionais. Por exemplo, um deles, o que foi presidente do Senado, o Renan Calheiros, que é um político que é extremamente hábil dentro de uma tradição, que é bem diferente do Eduardo Cunha e mais ainda desse grupo de deputados da extrema-direita que está lá para fazer bagunça, para gritar, para xingar, como essa deputada portuguesa, que chamou um coro Lula ladrão
o Congresso da extrema-direita em Santa Catarina. Pois bem, o Lula sempre soube conversar com essa gente. Isso não é muito problema. Lula conversar com o Sarney, eles se entendem. Porque Lula é um caso espantoso, porque é um homem sem instrução formal, que não vem da elite e que aprendeu muito bem a dialogar com a elite. Muito bem. Com a elite política, empresarial, tudo mais. Agora, com esse pessoal da extrema, é muito difícil. Porque, para você ter diálogo, você tem que ter acordo sobre fatos e valores. Fatos. Fatos, simplesmente, quer dizer, tá aqui a rua chama Casa 13, hoje, agora estamos de noite, enfim, vocês são mulheres, eu sou homem, são fatos. Agora, se nem isso você tiver acordo, fica muito complicado, que é o problema da fake news, que é uma forma elegante de falar mentira, em escala industrial. Outra coisa, valores. Você tem que ter alguns valores básicos, por exemplo, não vamos mentir, ou também não vamos matar, não vamos roubar. É como Quando nem isso tem consenso, quando um grupo mente deslavadamente, descaradamente, como você consegue dialogar? É muito É difícil. como diria o Tocqueville, né? Para a gente ter dissenso, tem que partir. Para a gente trabalhar o dissenso, a gente tem que partir de um consenso. Tem que ter um consenso Alguns mínimo. um consenso mínimo, exatamente. Isso está muito difícil hoje, não só aqui. Veja, por exemplo, no Brexit, na Inglaterra. Teve, na verdade, em Gales, teve uma cidadezinha que votou maciçamente pelo Brexit. E o principal tema deles era o medo dos imigrantes. Detalhe, não havia nenhum imigrante na cidadezinha. Detalhe 2, a cidadezinha recebeu uma verba poupuda da União Europeia que foi cortada no dia seguinte. Quer dizer, os caras deram um tiro no pé. E deram um tiro no pé porque acreditaram em mentiras que foram E propagadas a eles. possivelmente, se a gente for entrevistar pessoas nessa comunidade, hoje elas não admitem que erraram e ainda criam fatos em cima desse fato para justificar a saída. Assim como Batata. muita gente que, durante a pandemia no Brasil, justifica não ter tomado a falta da vacina e etc., e não volta atrás. Eu Não tem. comecei a ver isso na eleição do Collor. O pessoal que votou no Collor, quando se constatou todo o tamanho da corrupção, dos malfeitos do governo, eles vieram com conversa em todos os políticos são ladrões, todos isso, quem podia adivinhar, quem podia saber, fui enganado, e é o pessoal, de modo geral, quem fala que político não presta, que nem todos os políticos são iguais, tem um talento genial para votar no pior político. Escolher os piores. Assim, Né? esse daí é batata, tem um faro. Quer dizer, se tiver um político muito ruim, muito ladrão, muito mentiroso, muito safado, essas pessoas vão votar nele. É Professor, impressionante. por que é má política? E o senhor já escreveu, inclusive depois eu vou pegar aqui, né, essa assinatura. O senhor já falou sobre a boa política, mas por que é má política? É essa má política aí que a gente está descrevendo, que é pautada na mentira, nessa demagogia extrema. Por que essa má política tem conseguido tantos votos? E aí a gente precisa, obviamente, falar aqui do Brasil, mas depois, se o senhor puder, dê uma espraiada aí para falar do restante do mundo, principalmente Pô, Europa e Estados Unidos. o eixo que hoje está no extremismo de direita, porque a extrema esquerda praticamente sumiu, é o ódio. A base de tudo isso é o ódio. Preconceito. Preconceito tem muito a ver com a má política. E o preconceito é o quê? É você, num momento de crise, culpar alguém que você odeia por tudo que aconteceu. Pensa na antiga Iugoslávia, um país feito da união de 6 ou mais grupos diferentes, que tinham alguma coisa em comum, os eslavos, línguas próximas, embora não a mesma necessariamente, nem mesmo como chama, a ortografia era a mesma, que havia o alfabeto cirílico e o alfabeto latino. Pois bem, eles se montam, funciona, aí de repente começa uma crise econômica. Aí em cada uma das partes da Iugoslávia começa a culpar a outra. Sérvio culpa croata, croata culpa sérvio, todos culpam os bósnios, eslovenos, macedônios, cada grupo culpa outro, porque é muito mais fácil eu culpar uma pessoa por um critério assim superficial, externo, do que dizer não, é porque a política econômica foi mal conduzida, o governo errou, ou porque a classe burguesa explora os proletários. O mais fácil é não dizer isso, é dizer nós croatas somos todos irmãos. Temos a cruz, isso daí, um monte de emblema católico, o sérvio, um monte de emblemas ortodoxos, e aí a gente cria o ódio um ao outro. Isso é muito simples, muito fácil. E isso gera o ódio. Aqui no Brasil, nós tivemos até sorte,
porque o problema do imigrante é um problema fraco no Brasil. Na Europa é fortíssimo. O ódio ao imigrante é um tema constante da extrema-direita. Aqui no Brasil houve um esboço, que hoje me parece que está um pouco reduzido, do ódio ao nordestino. Foi isso daí que apareceu, sobretudo na eleição da Dilma em 2014, quando teve gente do Sul falando barbaridades sobre nordestinos, sendo processados e tudo. Mas o ódio, felizmente, aqui não pegou nesse ponto. Porém, você vê a extrema-direita odiando de qualquer forma. Então, a extrema-direita bolou no Brasil os factores relativos ao sexo. Então, tocar o terror nas pessoas, sobretudo mais simples, dizendo que o governo vai mudar o sexo para que homem seja mulher, mulher seja homem. É um delírio, vai ficar o mesmo número. Não, que interesse tem o Começou governo até antes, fazer né? A isso? mamadeira de piroca, todas Tudo essas isso, coisas, né? mas a Deixa, obsessão com o sexo é o ponto principal. sem querer ser poliana, ver o lado bom, mas assim, será que tem a ver, no caso do Brasil, esse ódio, principalmente a população LGBTQI, as questões de gênero, e aí tem a ver com o avanço desses grupos nos espaços públicos, na pauta pública, nos espaços de poder? O senhor acredita que pode ser digamos assim, uma reação a um avanço das minorias? Olha, eu não sei se é uma reação, porque essas pautas começam por volta de 2010, faz quase 15 anos. Faz 15 anos começaram essas pautas. E os movimentos identitários, como a gente chama, não eram tão fortes na época. Eles cresceram muito justamente nesse período de recesso, até colapso do PT. Você vê, o PT é um partido que nasceu defendendo as causas dos trabalhadores. A questão para o PT é combater a pobreza e a miséria e a fome. Vamos dizer, nessa sequência, fome, miséria, pobreza. Então seria isso, vamos primeiro vencer a fome, depois vencer a miséria, depois a pobreza. Então o tema do PT é social. O PT é um partido que parte de uma visão dos partidos trabalhistas, socialistas, do século XIX e XX, que é nossa pauta é social, é reduzir a desigualdade social. Quando entra a pauta das identidades, isso daí traz o PT não é uma pauta tão importante, o PT assume, aceita, apoia, tudo mais. Porém, nos anos 2014 em seguida, quando o PT caiu muito, enfraqueceu muito, para a mídia e para a classe dominante, era bom excluir a pauta social, porque a pauta social significava você reduzir a pobreza. Para reduzir a pobreza, você tem que reduzir a riqueza. Quer dizer, você tem que tributar quem é rico para poder fazer políticas em favor dos pobres. Então, essas pautas foram excluídas e, nessa altura, primeiro, por causa do enfraquecimento do discurso do PT ou da sua recepção. Segundo, por causa do interesse da classe dominante, você passa a ter um espaço maior para esses grupos. Eu notei isso logo depois do impeachment da Dilma, quando eu via que a mesma mídia que detonava o PT, detonava Dilma, detonava Lula, queria Lula na cadeia, essa mídia defendia absolutamente as causas progressistas no âmbito das minorias. Eu acho inteiramente justas as causas das minorias. Não estou dizendo que não mereçam. Totalmente de acordo. Só estou dizendo, houve um avanço disso nesse esvaziamento, nessa evacuação da pauta social. E o senhor acha que isso gera mais uma divisão Não sei se eu não culparia esses grupos minoritários por isso. Eu acho que não. Acho que o que acontece é que tentando fazer uma distinção, enquanto a direita aceita bem a causa dos grupos identitários, a extrema-direita tem horror. A extrema-direita tem horror, sobretudo porque ela liga tudo isso com sexo. E aí tem também uma mudança que é curiosa. Faz uns 10 anos, 15 anos, quando eu via o pessoal da então direita, hoje eu chamaria de extrema-direita, falar mal de ideologia de gênero, que eu chamava de ideologia de gênero e tudo mais, o que eu entendi era simplesmente o seguinte: quem é obcecado com sexo são eles. É a extrema-direita obcecada com sexo. Eu não via grupos de identitários animados falando muito de sexo. Mas acontece que, com esse passar dos anos, começou a haver uma tomada de discurso mais frequente sobre sexo. Assim, um que outro espetáculo, alguma coisa.
tudo isso ainda é muito pouco, mas recebe uma difusão gigantesca e aí serve de pretexto, às vezes, para a extrema-direita. Mas é um processo complicado, é um assunto delicado. Eu não gostaria de dar a entender que eu estou censurando os grupos que defendem a existência de seus direitos, o respeito a eles. Vamos falar de um assunto que eu sei que o senhor está acompanhando de perto, com hiperfoco, que é a eleição francesa. Hum. Que lições a gente pode tirar? Porque até antes de ontem estava todo mundo muito pessimista e, de repente, todo mundo que eu digo, as pessoas que têm uma postura mais progressista, mais democrática e etc. Olha, estava assustador, porque a França sempre foi um país muito associado a pautas democráticas e a pátria da Revolução Francesa, a grande Revolução Democrática, mais que americana, mais que inglesa, e a pauta dos direitos do homem. Então, tudo isso era muito importante e muito chocante você ter, de repente, a maior minoria defendendo uma pauta racista, xenófoba, sexista, tudo mais. Então, ah, foi muito boa a reação da esquerda. É bom, tem coisas que são incompreensíveis para um brasileiro. Você tem 2 turnos com uma semana de diferença para o legislativo, porque cada deputado é eleito por um distrito separado, então são 577 eleições diferentes ao mesmo tempo, uma para cada distrito. Majoritárias, né? Majoritárias, ou seja, com 2 turnos se ninguém tiver maioria absoluta no primeiro. Mas, enfim, o fato é que, nessa discussão toda, estava visível que a extrema-direita tinha avançado muito. O que acontece? Na noite do primeiro turno, o líder de esquerda, o líder considerado mais radical, mais extremista, diz: todos os candidatos de esquerda devem desistir quando no distrito de cada um deles houver um candidato de direita capaz de enfrentar a extrema-direita. Isso o Essa Mélenchon direita falou. seria o centro, que o senhor está Direita falando, né? seria o Macron. Direita, né? Sim. Macron, centro-direita. Alguém com quem a gente tem algum consenso. Que a gente alguém pode que... sentar e dialogar. Pois é. Então, apesar das diferenças serem enormes, aí o Macron, o Mélenchon, que é demonizado pela nossa mídia, demonizado como um extremista, etc., o Mélenchon foi quem abriu o espaço para derrotar a extrema-direita. Então, nós tivemos essa derrota, porém, como o sistema eleitoral francês é muito complicado, ao mesmo tempo que o Macron assim, perdeu todo o respeito, é uma figura odiada, repudiada na França, por causa das políticas dele, o descaso dele pelos pobres, o fato de que ele, enfim, ele passa diretamente a imagem de alguém que é, enfim, que não dá valor às necessidades dos pobres. Então, ou do mesmo da classe média baixa. Então, conseguiram barrar a extrema-direita, mas é uma vitória, talvez, com data de validade. É bem difícil. Essa composição que ficou, na verdade, se sabe que a extrema-direita perdeu, mas não necessariamente Você não os sabe quem outros ganhou. grupos ganharam. Para onde o Macron vai agora? Seria bom que ele fosse reduzisse a sua própria nulidade, mas porque o Macron, a França é um caso engraçado, eles têm uma tradição republicana forte. Isso quer dizer separação da igreja do Estado, quer dizer separação do partido do Estado, uma administração pública eficaz e baseada no mérito. E, finalmente, pilar de tudo isso, uma escola pública de qualidade que permite uma certa igualdade de oportunidades entre as pessoas. É uma estrutura incrível, de boa, muito boa. Isso tudo é o espírito republicano. Mas, para sustentar isso, de vez em quando eles chamam uma espécie de imperador. Então, teve Napoleão Bonaparte, há 200 anos. Depois disso, teve Napoleão III, sobrinho dele. Teve De Gaulle, teve Mitterrand. Macron queria ser o quinto dessa sequência. E deu ruim. Ele realmente não deu conta disso. Porque a vaidade dele é tão grande que ele não escuta os outros. Isso de dissolver o parlamento assim que leva uma sova nas eleições europeias, que na prática não tem efeito nenhum na política francesa, isso de dissolver o parlamento foi correr o risco gigantesco da maioria extrema-direita. Quem salvou o Macron foi Mélenchon, que o Macron odeia. O Macron não quer de jeito nenhum. Entre os dois não tem amor nenhum. Mas quem salvou o governo Macron, ou a presidência Macron, foi o fato de que o Mélenchon e a esquerda primeiro fez a Nova Frente Popular e depois o Mélenchon propôs esse apoio aos candidatos. Já
Que lições exatamente, a as gente lições. pode tirar? Porque daqui a pouquinho a gente vai ter também eleição presidencial, a gente tem uma extrema-direita muito ativa, principalmente nas redes. A gente vai ter eleições municipais agora, mas depois eleição, daqui a 2 anos, eleição presidencial. Que lições a gente deve tirar para que daqui a 2 anos a gente não esteja aí também arrancando os cabelos? Olha, eu estou muito preocupado no sentido que o governo atual está dando pouca importância a pautas fundamentais, sabe? Por exemplo, vamos pegar uma coisa. O PT fez muita gente melhorar de vida. Essas pessoas, ao melhorarem de vida, elas mudam um pouco de forma de ver o mundo. Para uma pessoa pobre, pobre mesmo, de maré de si, essa pessoa comer, ter roupa, algumas coisas básicas são muito fundamentais. Quando ela melhora um pouco de vida, a pauta da honestidade no governo, a pauta da qualidade dos recursos públicos, dos serviços públicos, passa a ser muito importante. E nem sempre isso se presta atenção a isso. Você veja, por exemplo, o tema da corrupção, que é um tema muito forte junto ao público, não é mais um tema que o PT elabore. E é um tema muito fácil para a oposição. E é um tema que é colocado sem nenhuma preocupação de ser real. E o PT não disputa nisso. Outra coisa, que eu falei 2 vezes para a Dilma, foi muito engraçado. Quando eu tomei posse, quando ela me exonerou. Falei, presidenta, o PT precisa pegar a pauta da ética, pauta do combate à desonestidade, e precisa dizer que a pior infração ética no Brasil é a miséria. Tem que deslocar a questão, porque estão chamando vocês de ladrões e você não tem um discurso ético para responder. O discurso ético é: nós estamos comprometidos com acabar com morte de fome, tudo. Ela gostou muito da ideia. Daí uns meses ela volta a conversar comigo, eu falo isso, ela gostou muito da ideia. Tinha esquecido. Ela esqueceu o que eu disse da primeira vez. Então você veja, não existe o PT realmente um partido que perdeu, em boa parte, a batalha da comunicação. Está dependendo de um único grande comunicador, que é o Lula. Então não pega outro. E o próprio Lula não é um comunicador digital. Ele não passa por aí. Então, para ele, todo dia que é rede social, eu não sei que importância ele dá, mas é pouca. E não é só para ele. PT. Quando o Haddad concorreu à reeleição como prefeito de São Paulo, eu perguntei a uma amiga minha que fazia propaganda política, onde eu saberia o que o Haddad tinha feito, os principais feitos. Aí ele falou, tem que olhar na página da prefeitura. Pô, gente, não dá, né? Você não faz política desse jeito. Não sei se vocês lembram, se as pessoas que estão nos ouvindo, lembram da Dilma Bolada, que foi uma personagem da campanha de 2014. Foi feita espontaneamente por um cara que não recebeu um centavo, pelo menos no começo, da campanha da Dilma, enquanto pagava para fazer coisa da TV. Hoje alcançaria mais. Hoje a TV, quem vê TV, as pessoas veem TV ainda, eu estou exagerando, mas cada vez mais você está pegando coisas que estão aqui nos clipes. E hoje a no gente tem celular. tinha, né, o Dino debochado. O Que era Dino seria um Ah, grande sim. um candidato, outro né? perfil também, um É. outro perfil. Pois é, quando o senhor traz para esse território, e a gente vai, daqui a pouco a gente vai terminar, porque a gente sabe que o senhor está bem cansado também, e tem aí uma semana bem corrida ainda, né? Estamos gravando aqui na semana da SBPC, apesar que a gente só vai colocar na semana seguinte. Mas quando o senhor fala dessa comunicação, e óbvio, está falando muito do digital, como é que o senhor faz? O digital é super importante, absolutamente ninguém, mais pode viver sem, né? Principalmente se você está nessa esfera pública. Mas como é que o senhor percebe que o digital hoje também, de alguma forma, enfraqueceu governos, discursos, a ciência, contribuiu para esse caos que a gente vive? O O senhor, jornalismo, o jornalismo, a ciência, me falaste? já falei da ciência, né, com essa produção, porque o que era uma mentira contada para poucos na mesa do bar, hoje ela está em escala industrial, através O das redes judiciário, sociais. né, O enfraqueceu. judiciário. Como é que o senhor faz também essa As percepção? instituições, de modo geral. Não, é isso. Ao mesmo tempo que você precisa disso como ferramenta, porque não tem mais como fugir disso, como assegurar que essa ferramenta não vai enfraquecer, inclusive, a nossa própria democracia? Porque hoje a gente também tem medo, por exemplo, da inteligência artificial, o deepfake, né, os vídeos, o que vem a partir de agora? Como é que o senhor faz essa análise?
Olha, primeiro de tudo, essencialmente o ser humano é um animal afetivo. Nós somos racionais, sim, beleza, mas nós somos mais afetivos do que racionais. O mundo do afeto não é o mundo da razão. O mundo do afeto é um mundo de emoções. Então você é atraída por essas emoções. Problema: se você faz uma política muito racional, não chega muito. Quem fazia política racional? PSDB, o velho, antigo, praticamente extinto partido chamado Social Democracia Brasileira. Eu lembro uma campanha que eles puseram os outdoors em São Paulo que dizia honradez e competência. Eu olhava e falava, gente, enquanto isso a direita bota eu, coração, São Paulo. Quer dizer, como que você consegue disputar a hegemonia desse jeito? O Lula foi incapaz de fazer comunicação afetiva, metáforas, a jabuticabeira, a mãe que cuida do filho, todas essas coisas. Agora, o problema é que as redes sociais batem 24 horas na emoção, então elas mostram imagens assustadoras. Quando fizeram aquele circo no Senado mês passado, levar uma contadora de histórias para simular um feto sendo abortado, como se o feto falasse, como se houvesse tudo aquilo. Quando fizeram isso, eles estão querendo mexer com as emoções. Quando fizeram esse projeto de lei para botar na cadeia mulheres, crianças e adolescentes que tivessem sido estupradas, quando fizeram isso, eles também acharam que iam pegar nessa ideia da repulsa a ver uma criança sendo assassinada. Então, tudo isso daí é muito intenso e a gente não está tendo uma coisa equivalente do outro lado. Por quê? Porque o presidente Lula acredita na comunicação não digital e porque o restante todo da esquerda está vivendo às custas do presidente Lula. Estou falando no sentido da comunicação. Veja, por exemplo, o próprio fato de que quando o presidente encasquetou de fazer política externa e ficar viajando mundo afora e tentar colocar a pauta da Ucrânia, a pauta do Oriente Médio, etc., a, a, aqui o pessoal começou a sentir que ninguém estava conseguindo dar conta das negociações com o Arthur Lira. Quer dizer, Lula não pode terceirizar as negociações com o Arthur Lira porque a equipe dele não dá conta. Então, não vou dar nomes, mas vocês viram todas as coisas. Quer dizer, você tem os ministros mais próximos, nós não temos nenhum grande comunicador no governo. Quem deu Nós tínhamos conta, quem deu conta foi o poder foi a sociedade, quando pressionou através das Isso, redes isso. sociais Nesse e que ele caso, deu uma resinha, né? Nesse caso, a extrema-direita foi longe demais. Mas veja, você estava falando do Flávio Dino. Flávio Dino era o único ministro que fazia o combate político. Quer dizer, o combate político mesmo, inclusive com a ironia, brincadeira, assim, dos Vingadores, sei lá, essas coisas todas, né? Conhecendo cultura pop, que é um fator importante na comunicação, os outros não. Claro que o Haddad, que é outro grande ministro, o Haddad faz outro tipo de coisa. O negócio dele é na parte econômica, Lá na Faria financeira. Lima, Então, Os Faria Limes, que é um debate é um debate importante, né? importante, uma luta importante. Agora, o Dino era o que estava fazendo a possibilidade da comunicação ir para a rua. Sem dúvida, ele vai ser um bom ministro supremo, mas ele faz muita falta no governo porque não tem outra figura fazendo isso. Concordo, Só, concordo. vou terminando. Eleições americanas, o que a gente pode aprender com ela nesse E a gente momento que ela deve rezar está? bastante. E tá. Reze para quem você quiser, quem você puder, mas reze. Apertem os cintos, o piloto sumiu, é mais ou menos isso? Olha, está complicado. Nesse momento, eu diria que a melhor coisa seria o Biden renunciar. Agora, reeleição é um tremendo problema. Veja, por quê? Porque na reeleição, a única pessoa que decide se quer concorrer à eleição ou não é quem está no cargo. Se a galera dessa pessoa disser, não, o sujeito está senil, ou então está louco, enlouqueceu, tem que ser internado, enfim, dentro do próprio partido a gente tem um candidato melhor, se fizerem isso passar, você lasca a campanha. Então, o Biden só desiste se ele quiser, não tem como tirá-lo. Aqui no Brasil, a gente teve uma experiência no Rio Grande do Sul, quando o Lívio Dutra era governador e o Tarso o contestou e ganhou na convenção. Aí foi facílimo para a oposição. Disseram, se nem o PT aprova o governador do PT, por que você vai aprovar um governador do PT, mesmo que seja outro? Então, não tem o que fazer. Ou o Biden decide que é a hora dele sair, ou então ele tem que dar uma melhorada gigantesca até novembro, e não está fácil isso, né?
E daqui a gente reza. Prometo que a última pergunta para o senhor. No seu discurso da abertura da reunião anual, que acontece aqui em Belém, onde a gente está gravando agora, o senhor falou que almejamos que a ciência sirva para o progresso da sociedade brasileira, até fazendo uma brincadeira com o próprio nome, né, da SBPC. A ciência brasileira tem feito exatamente esse dever de casa e tem comunicado que tem ajudado no progresso da sociedade brasileira? Eu acho que tem. Tem, nós temos feito muito para isso. Quer dizer, existe uma formação. Olha, ciência não está separada da educação. No Brasil, a pesquisa científica se faz nos cursos de mestrado e doutorado. Então, o que faz? Nós formamos pessoas, formamos muita gente qualificada para o Brasil. Nós participamos da discussão pública, aquilo que você estava falando outra hora sobre o intelectual. Participamos da discussão pública, o que quer dizer? Um cientista é alguém que está lidando com o que ele considera mais próximo da verdade. O intelectual é quem está julgando o valor das coisas. É um pouco diferente. Há um diálogo do Platão em que aparece um faraó, tem um faraó e um primeiro-ministro dele. O ministro, o vizir, ele traz as invenções para o faraó, é uma espécie de professor Pardal, inventando um monte de coisa. Uma delas é a escrita. Então, faraó, inventei a escrita. Para que serve? Serve para guardar a memória do que a gente fez e para comunicar nossas intenções a outras pessoas. É muito útil. O faraó fala, mas permite mentir, porque você, quando só tem o texto escrito, você não vê a expressão da pessoa, não sabe se está dizendo a verdade ou não. O faraó está julgando o valor das invenções, está julgando para que serve. Eu poderia chegar, olha, inventei a bomba atômica, faraó. Para que serve? Para matar o inimigo. Serve para isso. Bom, o faraó poderia dizer, bom, não é tão legal assim, né? Então, e isso tudo é essencialmente um papel do intelectual, que também é uma dimensão que os nossos acadêmicos assumem, talvez mais de humanas do que outras. Mas nós temos uma participação muito forte dos cientistas de exatas e biológicas na discussão pública. Então, isso a gente ajuda. Quanto aos resultados científicos, você tem avanços. Por exemplo, me consta que o Butantan tem uma vacina contra a dengue que está sendo examinada se pode ser ou não utilizada, aparentemente até agora com bastante sucesso, e pode ser muito bom para o Brasil economizar dinheiro, ganhar dinheiro exportando, porque a dengue está sendo uma ameaça agora, né? Finalizamos, Eu de ainda verdade? teria milhares Várias de perguntas, mas a pra gente sabe que o fazer, senhor a está gente cansado, a gente não vai abusar. Professor, muito Um obrigada, grande muito prazer conhecer obrigada. O vocês, falar prazer com foi vocês. nosso. Muito bom, viu? Sou muito Se a gente fã. estivesse numa outra segunda-feira, a gente ia lhe convidar para comer um churrasquinho. A gente nem sabe se o senhor come carne, mas a gente tem ali Seria um um pé sujo prazer, que a viu? gente adora, mas não vai ser dessa vez, mas na próxima. Professor, muito Churrasquinho obrigada. só segunda que tem? Hein? Não, a gente pode. Tá aí, é porque segunda é o nosso dia. A gente sai daqui e vai para esse pé sujo que a gente adora, mas o churrasquinho é ótimo. Que bom. Beleza, gente. Prazer conhecer vocês. Prazer, Professor, muito professor. obrigada. Bom trabalho à frente da SBPC. Daqui a pouco o senhor vai passar também o bastão para o próximo presidente, mas que o fim do seu mandato seja aí com todo o sucesso que o senhor merece. Estou entrando nos finalmente, né? Essa é a última reunião anual que eu dirijo, continuando presidente. A próxima eu entrego o bastão. Vou preparar a reunião anual, mas ela vai ser a posse do sucessor. Isso vai ser engraçado, de qualquer forma. Gente, grande prazer conhecer Vamos vocês. torcer Obrigada. para que os eixos aí se reorganizem. Olha, o meu medo hoje é o seguinte, é que daqui a 3 anos o Macron promova a eleição da extrema-direita, que ele tenha só um sursi, porque como ele não vai conseguir enfrentar nenhum problema, como ele vai continuar vaidoso e mandão, então pode muito bem ser que daqui a 3 anos digam, já teve a experiência de direita com Sarkozy, experiência de esquerda com Hollande, experiência de centro com Macron, está na hora da experiência da extrema-direita. É o risco que a gente tem. Isso é o medo que eu tenho na França, nos Estados Unidos do Trump, no Brasil, de que volte o Bolsonaro, alguém do gênero, porque eu não acho que o governo esteja conseguindo excluir essa posição. Então está complicado, gente. Tchau, tchau. Da semana que Tchau, vem. pessoal. Beijo, beijo.